A própria Bíblia, a própria Torá, não faz essa divisão. Apenas para efeito pedagógico, para análise pedagógica, alguns fazem, e até para servir de certos argumentos. Uns dizem assim: aqui está se falando da lei tal, aqui é uma lei civil, aqui é a lei moral. Para o judeu, tudo é a própria lei. Ou seja, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma lei civil, se eu tenho a lei moral, os decálogos, e se eu tenho a lei religiosa, tudo aponta para o mesmo Deus. Então não adianta eu dizer, isso aqui eu fiz, mas é da lei religiosa. Não, aqui está tratando é da moral. Não, aqui está tratando é da cerimonial. Não existe isso. A lei é um todo completo. É um todo completo. Quando a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus, ela também diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu amo a Deus, eu vou amar o meu próximo. Se eu amo a Deus, eu não vou retirar o marco antigo da terra de alguém para ter vantagem. Se eu amo a Deus, eu não vou adulterar. Se eu não vou adulterar, é porque eu respeito o meu vizinho, respeito o próximo. Ou seja, a lei é um todo no seu complementar. Então não existe essa de divisão de lei. Não. Eu li muitos livros de estudiosos falando das 3 divisões da lei, da Torá, a lei cerimonial, a lei civil e a lei religiosa. Mas quem estava dando a lei era o próprio Deus. Tudo que vinha de Deus tinha o seu propósito, para o aspecto civil, para o aspecto religioso. Por exemplo, a lei religiosa, ela tratava dos animais, da forma de culto, da forma de adoração. Quando você vem para a lei civil, você vai tendo aqui todos os direitos. Quando você vem para a lei moral, está ali os decálogos, ou decálogos, os 10 mandamentos. Mas tudo é a mesma coisa. Tudo está no seu complemento geral, na sua base geral. Então nós podemos perceber aqui, à luz da palavra de Deus, pela Escritura, pela Bíblia, que esse Deus, ele dá uma lei para todos. Moisés agora, depois que ele recebe, Deus salva Israel, liberta Israel, ele agora vai estabelecer essa aliança. E veja que aqui no verso 7, vamos ver aí, no verso 7, só para os irmãos observarem, verso 7. Tomou o livro do concerto. Bem aqui, o livro do concerto. Esse verso 7, aqui você tem o livro da aliança. Veja como é muito importante. Mas antes de selar a aliança, esse livro da aliança, o livro do concerto, Moisés vai ler. Quem escreveu foi o próprio Moisés. Ou seja, Deus não te coloca em nada sem saber as coisas, sem explicar primeiro, sem expor primeiro. Não adianta você pensar, eu entrei nesse negócio da religião, entrei nesse negócio de crença, eu nem sabia o que era. Negativo. Tem um bocado de gente aí na internet dizendo, eu entrei na igreja e me decepcionei, eu entrei na fé e me decepcionei. Por que quis? Porque antes de entrar na aliança, você tem que conhecer os termos da aliança. É como qualquer igreja. Hoje toda igreja tem estatuto. Antes de você entrar nela, para não estar botando defeito, para não estar criticando, conheça o estatuto dela. Conheça a natureza dessa igreja. Conheça Sim, me mostra aqui como é o estatuto de vocês. Por exemplo, aqui nosso estatuto, ele é colocado na internet à disposição de todos. Porque membros têm direitos, mas membros também têm deveres. Há membros que só querem ter direitos, mas não querem ter deveres. Então, entrou naquela instituição, tem deveres, tem direitos. E aqui você pode observar que quem vai dar esse livro da aliança é Deus. Veja Êxodo 24:4. Olha o que diz a Bíblia. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Só a primeira frase, como é que diz? Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. As palavras da aliança não eram de Moisés. As palavras da aliança eram do Senhor. Ou seja, Deus deu para Moisés. E agora Moisés vai levar o povo para essa aliança. Mas antes dele firmar a aliança, vocês sabem por que Deus vai matar Israel? O Israel desobediente, que vai perecer no deserto? É porque todos eles juraram fidelidade à palavra. Antes de entrarem, Moisés leu tudo para eles. Olha o que diz o verso 7, só para os irmãos perceberem.
Como é que diz? Tomou o livro do concerto. Tomou o livro do concerto. E leu aos ouvidos do povo. E leu aos ouvidos. Você sabe qual é a pior coisa que existe hoje? É que tem gente que não quer prestar atenção ao que é falado. Tem pessoas que estão no culto, o pregador está pregando, ele não olha se aquele pregador abriu a Bíblia e realmente leu o texto. Ele não olha se o pregador está seguindo o texto. Porque quem fala é a palavra do Senhor. Moisés estava lendo a aliança. Ele estava lendo, só lendo. Mas ele não estava lendo um livro de horóscopo. Ele não estava lendo um livro de Buda, de Confúcio, de Zoroastro. Não, ele não estava lendo lendas. Ele estava lendo a palavra de Deus. Só a palavra de Deus lida e ouvida, ela já tem o poder de transformar vidas. Porque o milagre não está no pregador, não está na oratória, não está na fala do pregador, está naquilo que ele prega da palavra. Por isso que o autor diz assim, lendo ele, só bastou ler. Qualquer crente que é realmente salvo e tem o prazer de Deus, prazer na lei de Deus, se ele ler a Bíblia lá na sua casa, lá no seu quarto, ele vai ter alegria, ele vai ter ânimo, ele vai ter vida. Porque o próprio salmista, ele diz, o meu prazer, Salmo 1:2, está na lei do Senhor. Veja que Moisés, ele pega a lei e só vai ler. Os grandes pregadores de antigamente, eles não tinham essa euforia da modernidade, desse show, desses coach, desses malabarismos que os pregadores fazem. Eles sentavam lendo, pregavam lendo. Spurgeon fazia isso. Jonathan Edwards pregava assim. Todos eles eram lendo. Não tinha um sermão que eles não lessem. Por quê? Porque eles estavam escrevendo a palavra de Deus. Eles pegavam o texto, escreviam e iam falar que, ó, isso aqui a palavra de Deus diz assim, 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 ligando um versículo com o outro. E aí o pessoal diz assim, eita, Spurgeon foi um grande pregador. Sim, mas ele apenas lia. Ele pegava, tinha autoridade da palavra e pregava a palavra. O segredo é a palavra. Por isso que Hebreus 4:12 diz que ela é viva e ela é eficaz. É a palavra. Moisés, ele pega aquilo que Deus mandou ele escrever e ele vai ler ao povo. Aí está no verso 7. E o povo ouvindo, né? Olha aí como é que diz. Ouvidos do povo. Sim. E lhe disseram, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Aqui é que está o negócio. Moisés não enganou ninguém. Ele pegou o livro da aliança. O que era o livro da aliança, pastor Zéu? Essa palavra berite, né? Sefer é a palavra livro, né? Essa palavra livro, Sefer. Se você analisar, você vai ver que ele vai ler os termos da aliança. Moisés pega e lê item por item. Os termos da aliança envolvem o capítulo 20 ao 22, 23 até o 33. Quando você pegar Êxodo e começar do capítulo 20 até o 33, são os termos da aliança. Ok? São os termos da aliança. Lá no 20 você tem o decálogo, mas você tem todos os termos da aliança do 20 até o 22. Depois você tem 23 até o 33. Todos os termos estão ali. E Moisés leu um por um. Leu um por um. Depois que ele termina de ler, o povo diz, como é que o povo diz? Tudo que o Senhor tem falado. Tudo que o Senhor acabou de ler aí, Moisés. Faremos. Nós vamos fazer. E obedeceremos. E nós vamos obedecer. Entendeu agora o problema? Nós vamos fazer, nós vamos obedecer. Esse foi o problema. Deus não estava obrigando nenhum a entrar na aliança. Mas no momento que eles leram o termo, Moisés leu o termo, olha como isso é claro. Isso aqui um pastor deve fazer, isso aqui um irmão deve fazer, isso aqui um líder deve fazer. Lê a palavra, lê o livro da lei e diz, olha irmão, está aqui. Se você quiser, amém. Se você não quiser, agora eles juraram. O problema é esse. Eles entraram conscientes. Nós não podemos ter fé fanática, nós não podemos ter fé cega, nós não podemos ter uma fé manipuladora. Deus nunca quis isso. Hoje tem líder que quer manipular o povo, criando argumentos. Olha, tu olha a mão de Deus, tu olha que deve fazer isso. Não, só leia a Bíblia, meu querido irmão, está aqui. Se você quiser, é a palavra. Se não quiser, pronto. Está lá em Deuteronômio 11:26. Eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe alguma coisa. Deus não manipula ninguém. Deus não existe essa.
De maneira nenhuma. Deus, ele revela a sua vontade. E quem quiser, está aí. Então você tem aqui os termos da aliança. E Moisés leu os termos verbalmente, para que eles pudessem entrar num acordo. Quando Moisés terminou de ler, eles disseram: Moisés, nós queremos isso aqui. Josué, no capítulo 24, ele diz: vocês não podem servir porque vocês são teimosos. Vocês não gostam de obedecer. Não, Josué, nós queremos. Josué, não insistam, porque vocês não prestam. Não, nós queremos. Nunca deu certo. 722, Israel é levado cativo. 586, Judá é levado cativo. E até hoje sofre por causa da desobediência. Então, o que você tem aqui são os termos da aliança. A segunda coisa que você pode observar aqui, que nós podemos analisar, vê o verso 6 agora, vamos lá. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacia, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Antes dele, Moisés, o que é esse sangue aqui? Era o sangue de animal. Moisés pega o sangue que está na bacia e uma parte do sangue ele derrama sobre o altar. Nessa cerimônia, Moisés estava dizendo: a vida de vocês está sendo derramada perante Deus. Vocês estão derramando, ele vai firmar a aliança. Então ele diz: vocês estão derramando a vida de vocês para Deus. A partir de agora, depois que vocês foram libertos do Egito, a vida de vocês vai ser na dependência de Deus. Era isso que ele estava dizendo. Aí agora ele diz: mas para essa vida, viver na dependência de Deus, vocês precisam guardar o mandamento dele. Não é só ter sangue. Tem irmão que é só dizendo: Jesus, me cobre com teu sangue. Sangue carmesim. Não, Moisés, ele diz: eu vou derramar o sangue nesse ato simbólico. Depois do sangue derramado, eu vou ler para vocês a palavra. E aí vocês vão dizer se vocês querem ou não querem. Isso é o segredo. O segredo para você, tem gente aí que clama o sangue de Jesus, ninguém liga, nem um demônio liga, porque ele não tem autoridade na vida. A autoridade é a vida consagrada, dedicada a Deus, mas uma vida, pronto, eu entreguei a minha vida a Deus. Agora, depois que você entrega a sua vida a Deus, aí você diz assim: olha, eu agora vou viver a vida na obediência e na palavra de Deus. Deu para entender? Aí o sangue vai ter efeito na tua vida. O sangue vai ter resultado na tua vida. O sangue vai ter poder na tua vida. Mais sangue, dizer assim: o sangue de Jesus me proteja, o sangue de Jesus me cobre, o sangue de Jesus tem poder. Só tem poder quando você está disposto a guardar a palavra dele. Moisés pega o sangue, derrama, simbolizando a vida deles no altar de Deus. Ou seja, a vida de vocês deve estar no altar de Deus. Mas quando ele diz agora: eu vou ler a palavra para que esse sangue tenha eficácia. O sangue só tem eficácia quando eu sou um fiel obediente à palavra de Deus. E foi isso aí que o próprio Moisés, ele estava dizendo. Vê aí Hebreus 9,18. Hebreus, ele está dizendo isso, confirmando. Vamos lá, 18, Hebreus 9,18. 9:18. Isso. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Isso. E o 19. Porque, havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Tá vendo? tomou o sangue dos bezerros Isso. e dos bodes com água, Tá vendo? lã, púrpura, isopo, e aspergiu tanto mesmo o livro como todo o povo. Pronto. Ou seja, só tem efeito, o sangue só tem efeito quando você obedece. Só tem efeito. Tem irmão que bota a Bíblia, o Salmo 91, aberto lá na cima da mesa, nadinha não vai funcionar, nadinha, é bonito, né? Assim, tem irmão até que decora, mas não funciona se você não obedece. Ou seja, o sangue derramado é a vida derramada diante de Deus, né?